Sobrinho tenta calar a idosa costureira na feira, mas sua paixão e um amor a Dona Helena, uma viúva de 73 anos, sentia o tempo escorrer como a areia fina da ampulheta de bronze que herdara do marido, repousando sobre a cômoda vitoriana na sala de sua casa. Cada grão, um lembrete silencioso dos dias passados, das mãos que um dia foram incansáveis e que agora moviam-se com uma serenidade que para muitos parecia apenas lentidão. Seus dedos, outrora mágicos, que bordavam paisagens inteiras e contavam histórias em sedas orientais e veludos franceses no seu antigo ateliê de alta costura, agora só moviam as xícaras de porcelana chinesa que serviam chá na varanda coberta, um recanto esquecido pelo sol da tarde, no bucólico e arborizado bairro das Laranjeiras. Rodeada por móveis antigos cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos de um passado glorioso. E pelo cheiro nostálgico e persistente de tecido guardado, de linhas de algodão e de lembranças, ela era, ela mesma, uma memória viva de um ofício quase esquecido. Seus dias, antes preenchidos com um burburinho de máquinas de costura e o riso de clientes elegantes, agora se resumiam a cultivar as orquídeas raras, que salpicavam o jardim com explosões de cor, e a aguardar a visita apressada do sobrinho Ricardo. Ricardo, um corretor de imóveis bem-sucedido e excessivamente prático, com sua camisa impecável e a agenda sempre lotada, chegava com a melhor das intenções, mas suas palavras sempre soavam como uma melodia repetida e ligeiramente desafinada. Vovó, não seria melhor um lugar menor, sem tantas escadas? Um condomínio para idosos, mais prático, com tudo à mão. Helena apenas sorria, um sorriso de aceitação cansada, que escondia um misto de tristeza profunda e uma teimosia resiliente. O mundo, com sua pressa e sua busca incessante por novidade, parecia ter se esquecido do valor intrínseco de um ponto feito à mão, de uma trama de linho que resistia ao tempo, de uma peça única que levava a alma de quem a criara. Essa invisibilidade pesava em seu coração. Ela se sentia como um desses velhos tecidos, preciosos, mas esquecidos no fundo de um armário, aguardando um destino incerto. Naquela manhã de sábado ensolarada e vibrante, a feira de artesanato da Praça Velha, um espaço charmoso com árvores centenárias e bancos de madeira convidativos, fervilhava de cores vivas, aromas de quitutes caseiros e um murmúrio animado de vozes. Helena, a convite da amiga de longa data Irene, uma vibrante ceramista que se recusava a envelhecer, voluntariava na barraca de bordados e rendas, seu santuário particular de paixão de sempre. Distribuía sorrisos acolhedores e orientava as jovens artesãs com paciência infinita, ensinando segredos de pontos que passavam de geração em geração. Foi ali, entre rendas de bilro e bordados em ponto cruz, que ele surgiu. Seu Armando, um viúvo da sua idade, talvez um pouco mais alto, com um charme tranquilo e um olhar que parecia enxergar a essência das coisas, além das aparências superficiais. Usava uma camisa social de linho e calça de sarja, com um chapéu de palha elegantemente inclinado sobre a testa. Ele se aproximou da barraca, ajeitando o chapéu com um gesto distraído e um brilho curioso nos olhos castanhos. É a ti que encontro a especialista em tecidos raros, que dizem faz milagres com o tempo. Sua voz era rouca, mas melodiosa, como um vinil antigo. Dona Helena, um pouco surpresa com a pergunta direta e o tom que beirava o poético, pensou que ele certamente se referia a Clara, sua neta, uma arquiteta de interiores em ascensão, conhecida por modernizar e dar nova vida a peças antigas, combinando-as com designs contemporâneos. Milagres, meu caro. Acho que a moça que o senhor procura deve ser bem mais jovem, com a cabeça cheia de ideias novas e com mais pressa para o futuro. Eu sou apenas uma entusiasta, um resto de um tempo que já não volta,
uma guardiã de um passado que insiste em ficar. Seu Armando riu, um som grave e acolhedor que fez o peito dela apertar de uma forma estranha, mas familiar. Uma sensação que ela não sentia há décadas, desde que o marido se fora. Ele olhou para uma toalha de linho bordada com delicadeza e um primor impressionante. Um dos seus trabalhos mais antigos, exposto como amostra. Mas a senhora não é a dona Helena que faz os tecidos voltarem a viver? Ele insistiu, com um sorriso enigmático. Minha neta Clara me disse que só a senhora tem essa mão, essa magia. Helena sentiu um calor aconchegante se espalhar pelo peito, uma sensação de reconhecimento que há muito lhe era negada. Que romântico para uma senhora que só remenda lembranças e histórias esquecidas, ela brincou, com um leve rubor nas faces. Seu Armando se inclinou um pouco, os olhos fixos nos dela, penetrantes, como se a lesse a alma. Remendar? Dona Helena, aqueles pontos na sua barraca, o caimento daquele drapeado, a restauração daquele damasco? Aquilo é arte. É a alma do tecido que a senhora resgata do esquecimento. Eles conversaram por longos minutos, sentados num banco improvisado de madeira rústica, sob a sombra generosa de uma mangueira frondosa na praça, enquanto o burburinho da feira se tornava um mero pano de fundo. Ele era um marceneiro aposentado, especializado na restauração minuciosa de móveis antigos. Um artesão com o mesmo amor pelo detalhe e pela história que ela. Seu Armando estava com um projeto complexo e ambicioso. Um velho sofá Luís XV, uma peça de inestimável valor sentimental e histórico. Herança de família, com a tapeçaria completamente destruída, esgarçada pelo tempo, mas de um tecido tão raro e delicado que parecia irrecuperável. Ninguém topou pegar o trabalho, ele confessou, com um suspiro. Todos dizem que é impossível, que a fibra se esfez, que não vale a pena o esforço, que é melhor fazer uma réplica moderna. Os olhos de Dona Helena, verdes como a folhagem da primavera, brilharam com uma faísca antiga. Um fogo que ela pensava ter se apagado. Impossível, meu caro Armando, o impossível é só um desafio mal compreendido. Uma barreira para quem não tem paciência ou conhecimento. Ou talvez, quem não tenha paixão. Ela explicou a ele a complexidade do linho antigo, as técnicas ancestrais de reforço que só uma alta costureira de sua geração dominava, a paciência quase monástica que a restauração exigiria. Ele a ouvia absorto, admirado não apenas com o conhecimento enciclopédico dela sobre tecidos, mas com a paixão contagiante que resplandecia em seus olhos, acendendo-lhe também uma chama de esperança. Ela se sentia viva, relevante, uma peça fundamental em um quebra-cabeça, como não se sentia há muitos e muitos anos. De repente, uma voz conhecida e estridente, com um toque de urgência e um tom de autoridade, cortou o burburinho alegre da feira como uma navalha afiada. Era Ricardo, seu sobrinho, que se aproximava com uma expressão de preocupação exagerada no rosto, a testa franzida e um ar de quem acabara de resolver um problema crucial. Ele vestia um terno impecável, mesmo para uma feira de artesanato, e parecia um peixe fora d'água. Vovó, que bom te achar! E o senhor, seu Armando, tudo bem? Eu tinha certeza que encontraria a Clara aqui para o projeto do sofá. Ela já está a caminho, a especialista em tecidos raros, sabe? Dona Helena só está ajudando na barraca, distribuindo informações, um passatempo para ela. Não a incomodem com os detalhes técnicos, por favor. Ricardo forçou um sorriso, claramente tentando diminuir a importância da tia, posicionando-a como uma mera voluntária, uma senhora para quem se dava um afazer para que não ficasse entediada em casa. Dona Helena sentiu o rosto esquentar em um rubor de indignação, um calor que subia do pescoço até as orelhas. Ali estava ele, de novo, o desprezo sutil, a desqualificação quase imperceptível de seu talento, a tentativa insistente de empurrá-la para a margem da vida, para o papel de uma idosa frágil e inútil. Ricardo, por favor. Seu Armando e eu estamos tendo uma conversa muito produtiva sobre o projeto do sofá dele.
E eu sou especialista em tecidos raros, caso você tenha esquecido de quem eu sou. Seu Armando interveio, gentilmente, mas com uma firmeza surpreendente em sua voz. Ricardo, sua tia, Dona Helena, é a pessoa que eu estava procurando. Na verdade, a própria Clara, sua filha, me indicou que a Dona Helena era a única capaz de realizar esse tipo de restauração. Ela é a especialista, a verdadeira maga dos tecidos que eu preciso. O rosto de Ricardo congelou por um segundo. Um segundo que pareceu uma eternidade para Dona Helena. Ele não esperava essa reviravolta. Ele, em sua mente pragmática, achava que sua filha, Clara, a arquiteta moderna e antenada, seria a mais adequada para um cliente com o perfil de seu Armando, um ex-presidente da Associação dos Marceneiros Antigos, conhecido por sua exigência e prestígio na comunidade. Ricardo puxou Dona Helena para um canto mais afastado da barraca, seu tom de voz se tornando uma sussurrante repreensão. Vovó, com todo o respeito, o Sr. Armando é um cliente importante. Ele precisa de alguém com energia, com métodos modernos, que seja ágil e que não tenha imprevistos de saúde. Você não tem mais idade para a pressão de um trabalho desses, com prazos e expectativas. Pode ser muito cansativo, muito exigente para a senhora. Ele olhava para ela com um misto de falsa preocupação e condescendência. Cansativo? Ricardo, minha vida toda eu trabalhei com tecidos finos, com peças que exigiam meses de dedicação e precisão. Acha que sou uma boneca de porcelana que vai quebrar ao toque de uma agulha ou a um prazo apertado? A voz dela, embora mantida em um tom baixo para não chamar a atenção, tinha a força do aço forjado no fogo. A determinação de quem já havia enfrentado muito na vida. Ela estava farta de ser tratada como frágil, como um bibelô a ser guardado na estante. Seu Armando, que havia se aproximado discretamente, ouviu a conversa. Dona Helena está mais que capacitada, Ricardo. Ela tem a sabedoria de uma vida inteira, um conhecimento que nenhuma escola ou curso pode ensinar. E eu valorizo isso mais do que qualquer método moderno ou velocidade juvenil. Ricardo, vendo que seu plano de afastar a tia estava falhando miseravelmente e que seu Armando não era facilmente manipulável, mudou de tática, apelando para o seu instinto de corretor. Ele pegou o celular, fez uma ligação rápida, falando em voz baixa, e então voltou com uma oferta dissimulada, com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu Armando, eu entendo que a vovó é uma figura carismática e, claro, muito querida. Mas para um projeto da sua envergadura, eu posso lhe conseguir os melhores materiais do mercado e até uma equipe jovem e dinâmica para agilizar o processo, com garantia de entrega e sem atrasos. Que tal um desconto generoso se o senhor reconsiderar e deixar a Clara cuidar de tudo, com a minha supervisão? Ou, melhor ainda, se Dona Helena se aposentar de vez dessas preocupações com o trabalho e apenas desfrutar da vida. Posso até oferecer uma quantia para ela se sentir mais confortável, se afastar um pouco dessas velharias e viver sua merecida aposentadoria sem estresses. Digamos uns R$ 200.000 para ela não se preocupar mais com isso, para ela ter mais liberdade. O estômago de Dona Helena despencou, uma sensação gelada e nauseante que subia pela garganta. R$ 200.000. Para ela desaparecer. Ela olhou para seu Armando, seus olhos se encontrando em um momento de profunda cumplicidade. Depois para Ricardo, seus olhos verdes, outrora cheios de paixão, agora ardiam com uma dor profunda e uma raiva contida, indomável. Não, Dona Helena falou, sua voz explodindo com uma firmeza que surpreendeu o próprio Ricardo. Meu valor não se mede em dinheiro, Ricardo. E o meu trabalho não é uma caridade que se compra ou vende. Seu Armando, ao lado dela, tocou-lhe a mão gentilmente. Um apoio silencioso, mas poderoso. Ela é inestimável. Ricardo ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Vovó, o que está fazendo? Ele é um homem rico. Você está jogando fora a sua segurança, a sua liberdade financeira, por orgulho idiota.
Por um capricho de velha? Orgulho? Eu estou defendendo a minha dignidade, Ricardo. Eu estou defendendo o meu direito de existir, de amar o que faço. E você, meu querido sobrinho, está tentando me prender em uma caixa de veludo, em uma prisão dourada, porque tem medo. Medo de quê? De eu viver a minha vida com minhas próprias escolhas. De eu não precisar mais de você para ditar minha vida. As palavras de Helena foram um soco no peito de Ricardo, mais forte que qualquer ataque físico. Ele cambaleou para trás, a expressão de raiva se desfazendo em choque, depois em dor. Eu só queria te proteger, vovó. Não queria que se machucasse, que se desiludisse. Desde que o vovô se foi, você ficou tão sozinha, tão frágil. Eu não queria perder você também, como perdi o vovô. Eu não aguentei ver você perder a alegria, o brilho nos olhos, a paixão pela vida. Pensei que se eu te afastasse do trabalho, da pressão, dos desafios, você ficaria mais segura, mais feliz, mais confortável na sua velhice. As lágrimas escorreram finalmente pelo rosto de Ricardo, revelando um medo infantil e uma culpa velada que ele carregava em seu coração. Dona Helena viu, então, não o corretor arrogante e controlador, mas o menino assustado que ela criara. O neto que a amava, mas de uma forma distorcida pelo controle, pela preocupação excessiva e pelo medo irracional da perda. Ela se aproximou, estendeu a mão, os dedos enrugados, mais firmes, e tocou o rosto dele, limpando uma lágrima. Um gesto que ele não sentia há muito tempo. Um toque de ternura maternal. Ricardo, eu não tô quebrada. Eu só estou mais velha. E eu mereço viver, mereço escolher, mereço sentir a alegria de criar, de restaurar, de me sentir útil. Sua mãe, minha filha, ela me diria para nunca desistir. Para nunca deixar que a idade me definisse. Ela se virou para seu Armando, um brilho de determinação em seus olhos. Eu aceito o trabalho, seu Armando. Com muito prazer e dedicação. E o Ricardo vai ter que aprender a confiar na minha capacidade e no meu direito de ser feliz. Ricardo assentiu, os olhos marejados, um começo de aceitação e de um caminho para o perdão. Dona Helena abriu seu antigo ateliê, um pequeno oásis de criação, em uma casa de 2 cômodos nos fundos de seu quintal, que antes servia apenas como um depósito empoeirado de memórias e tralhas. Seu Armando, com seu conhecimento de marcenaria e um cuidado meticuloso, reformou o local, restaurando as paredes descascadas, instalando uma iluminação suave e cálida que realçava as cores dos tecidos e construindo bancadas ergonômicas que facilitavam o trabalho de Helena. O ambiente se transformou em um espaço acolhedor e funcional, com o cheiro de madeira nova e tecido fresco. O projeto do sofá Luís XV foi o primeiro. Dona Helena mergulhou na tarefa com uma energia que parecia ter voltado dos tempos de juventude, os dias em que seu ateliê na Rua Augusta era o burburinho da sociedade paulistana. Horas a fio, seus dedos, embora um pouco mais lentos e com as articulações inchadas, trabalhavam com uma precisão quase cirúrgica, restaurando cada fibra esgarçada, cada bordado desfeito, com uma paciência quase monástica que só a experiência de décadas pode dar. Seu Armando, um marceneiro exímio e um companheiro atencioso, cuidava da estrutura de madeira do sofá, reforçando-a, polindo-a, e a troca entre eles era uma dança harmoniosa de saberes antigos, de respeito mútuo e de uma admiração crescente que se transformava, dia após dia, em algo mais profundo. Em 4 meses de dedicação conjunta e amor pelo ofício, o sofá estava pronto. Uma peça deslumbrante, um testemunho de beleza, resiliência e da união de 2 talentos que se complementavam. A inauguração oficial do ateliê de Dona Helena, que ela agora carinhosamente chamava de Ateliê Ressurgir, coincidiu com a apresentação majestosa do sofá restaurado. A Praça Velha estava mais uma vez em festa, mas agora com um propósito diferente, mais íntimo, mais significativo. Amigos de longa data, vizinhos curiosos
e até a imprensa local, atraída pela história de superação e renascimento, estavam lá. Ricardo, seu sobrinho, agora com um olhar diferente, mais sereno e orgulhoso, estava na primeira fila, ajudando a organizar os convidados e distribuindo os panfletos do novo ateliê. Clara, a neta arquiteta, tinha projetado a nova identidade visual do ateliê Ressurgir, integrando com maestria o moderno ao tradicional, sob a supervisão atenta e aprovação carinhosa da avó. Hoje não celebramos apenas um objeto restaurado, seu Armando disse, ao lado de Dona Helena. No palco improvisado montado sob a mangueira, sua voz grave e emocionada. Celebramos a sabedoria, a resiliência inabalável e a paixão incansável de uma mulher, que nos ensina que a beleza do passado pode e deve iluminar o futuro, e que o valor de uma vida não tem prazo de validade. Dona Helena, de um vestido de linho azul sereno bordado por ela mesma, com flores discretas que pareciam brotar do tecido, um sorriso radiante e comovido no rosto, subiu ao palco. Ela falou com eloquência e simplicidade da importância de cada fio, de cada história que um tecido guarda, da memória ancestral que ele carrega. Essa é a minha vida. É o que eu amo fazer, e não há dinheiro no mundo que pague a alegria de ver uma peça, uma memória, uma parte da história voltar a viver. Ricardo, com os olhos marejados, abraçou a avó com força. Vovó, eu fui um tolo. Sua força e seu talento são um tesouro inestimável. O ateliê Ressurgir floresceu, tornando-se um ponto de referência cultural. Dona Helena e seu Armando se tornaram parceiros inseparáveis, não só no trabalho, mas na vida, com uma cumplicidade que transcendia as palavras. Eles restauraram inúmeras peças, treinaram jovens artesãos com técnicas tradicionais e se tornaram um farol de inspiração para toda a comunidade. Seus almoços de domingo na Casa das Laranjeiras agora incluíam seu Armando, Ricardo, a neta Clara e até alguns dos novos aprendizes, todos compartilhando risadas, histórias e planos futuros. Dona Helena ainda cultivava suas orquídeas, mas agora com um brilho diferente e renovado nos olhos, um reflexo da vida que ela havia redescoberto. Ela não era mais uma memória de um tempo que se foi. Ela era a arquiteta de um futuro vibrante, a tecelã de novos sonhos e a inspiração de muitos. O que você achou da história de Dona Helena? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.